A segunda parte agora vai ser sobre as reações químicas, ok? E particularmente a combustão, que é exemplo de reação química, ok? Que vai servir para a gente introduzir alguns conceitos, ok? Das reações. Então, só para resumir aqui, muitos problemas da termodinâmica, qualquer que seja, ok? Particularmente na sua área, ok? Envolvem reações químicas, e dos mais familiares, então, é a combustão, ok? Particularmente de combustíveis de hidrocarbonetos, ok? Então, mas tem outros combustíveis, ok? Mas a gente vai essencialmente usar esses hidrocarbonetos, ok? Para exemplificar esse processo, ok? De combustão, que é exemplo de reação química, ok? Então, esse estudo detalhado, ele é importante, ok? Tem muitos problemas, ok? Com os quais o engenheiro de materiais, mecânica, está preocupado, e ele permite estudar os princípios básicos da termodinâmica das reações químicas. Então, é só exemplo, a combustão, obviamente que tem muitas reações químicas que não são de combustão, ok? Mas os princípios vão se aplicar também para essas outras reações, ok? Então, os combustíveis, ok? Só para fixar a linguagem, então, são substâncias que são inflamáveis, ok? E particularmente os combustíveis hidrocarbonados, ok? Que são essencialmente constituídos por hidrogênio e carbono, ok? Carbono, ok? Líquidos, ok? Gasolina, diesel, essas coisas, ok? Você tem também o querosene, coisas assim. Você tem na forma gasosa, ok? O gás natural, particularmente. E você tem sólidos, cujo melhor exemplo, obviamente, é o carvão, ok? Então, cada desses combustíveis tem pode ser uma mistura, inclusive, muitos são misturas, ok? Aí alguns são, por exemplo, análise volumétrica de alguns combustíveis, ok? Então, você tem vários gases naturais, então você tem o gás A, que tem 93,9% de metano, 3,6% de etano, não, é volumétrica, né? Então, é em volume, tá certo? Propano, butano, mais que, ok? Etc, etc. Então, você tem uma variedade muito grande, okay, de gases, e aqui você tem gás pobre, dependendo da fonte, okay, que você usa para essas fontes de gases naturais, ok? Então, é isso. Aí você tem a combustão, que é uma reação química, ok? Onde você vai quebrar as ligações moleculares, ok? Então, vocês já estão bastante familiares, eu acho, com isso, né? Vocês têm aulas de química e outras. E, então, nesse caso, você vai ter... a única conservação que você vai ter é a massa, né? Você vai ter conservação da massa durante uma reação química, porque cada constituinte das moléculas, ok, vai estar tanto nos produtos reagentes quanto nos produtos, ok, da reação. Então, você vai ter conservação da massa. Agora, você não vai ter conservação de mol, você não vai ter conservação ok, das moléculas, ok? Então, você tem rearranjo, ok, dos elétrons, ok, para formar produtos, ok? Então, os três principais elementos, ok, combustíveis, vai ser o carbono, o hidrogênio e o enxofre. O enxofre a gente não vai falar muito porque ele é desprezível, ok, em termos de quantidade, mas em termos de produto, mesmo se é em quantidade pequena, ele é muito poluente e corrosivo. Então, a rigor tem que levar em conta esse enxofre, mas a gente não vai, em geral, não vai se preocupar com o enxofre, ok? Então, uma combustão completa é quando dos produtos, dos reagentes, ok? Todo o carbono vai ser queimado para formar CO2, ok? Todo o hidrogênio vai ser queimado para formar H2O. Todo o enxofre vai ser queimado para formar SO2. E todos os outros elementos combustíveis vão ser completamente oxidados, ok? Então, você não vai reencontrar nenhum desses reagentes na forma original, ok?
E a combustão incompleta, simplesmente, é a combustão que não é completa, ou seja, que não obedece a essas condições. Então, você tem, por exemplo, a combustão completa do hidrogênio com oxigênio. Então, você tem uma molécula, um mol, na verdade, de H2, ok? Com meio mol de oxigênio, O2, ok? Vai dar 1 mol de água, e a gente vai usar esse tipo de equação de reação, ok? Para ver alguns conceitos, ok? Na maioria dos processos, você raramente vai usar oxigênio puro, né, como fonte de oxigênio, ok, para a sua reação, porque você usa oxigênio puro para fazer certas tarefas de soldagem que são muito específicas, ok? Mas o oxigênio puro, o oxigênio em geral, a fonte é o ar, ok? Então, nos motores de combustão interna, por exemplo, você vai fazer uma mistura de ar com combustível, ok? E provocar a combustão, ok? Então, o oxigênio é fornecido pelo ar, na maioria dos casos. Então, a composição do ar é importante conhecê-la. A gente tem na base molar, ok? O que a gente faz é que a gente diz que essencialmente tem oxigênio, nitrogênio e tem outras coisas, ok? Mas essas outras coisas a gente vai juntar com o nitrogênio, ok? Porque eles são poucos, então a gente vai simplesmente descrever o ar, ok? A seguir, nessa aula, como uma mistura de dois gases, que são o oxigênio, O2, com uma fração molar, ok? De 0,21, e o nitrogênio com uma fração molar de 0,79, ok? Então, a gente já diz que para 1 mol de oxigênio no ar, já que ele ele tem uma fração molar de 0,21, né, ou seja, 21%, ok? Na base molar. Então, o ar contém 0,79 sobre 0,21, ou seja, 3,76 mol de nitrogênio, ok? Então, para cada mol de oxigênio que você vai colocar, ok, na sua mistura, cada mol, ok, de oxigênio que vem do ar, você vai colocar 3,76 mol de nitrogênio, ok? Ok, então esse número vai aparecer sempre, mas vocês têm que saber de onde ele vem. Então é simplesmente que o ar tem essa composição típica, ok? De nitrogênio e oxigênio, ok? Então, algumas grandezas que vão caracterizar o processo de combustão, ok? Então, a gente tem, por exemplo, a razão ar-combustível. Então, como diz o nome, você tem a massa de ar sobre a massa de combustível, ok? Na base mássica. E você tem também, você pode transformar essa massa de ar em o número de mol, ok? Vezes essa massa molar do ar, ok? E aí você tem aqui a razão molar, né? A razão ar combustível aqui na base mássica e aqui na base molar. E as duas estão relacionadas com essa razão aqui entre as massas molares do ar e do combustível, ok? Então, a gente vai calcular isso. Os combustíveis, ok? Então, esse aqui está repetido, esse aqui está repetido, porque são conceitos importantes. A gente vai falar de uma quantidade que é importante, que é o ar teórico, ok? Então, o ar teórico é a quantidade mínima de ar que fornece oxigênio suficiente para a combustão completa do combustível, ok? Então, numa mistura, quando você vai misturar seu ar com o combustível, então, aqui, se você misturar o combustível, uma certa quantidade, mais a quantidade de ar teórico para essa quantidade de combustível, você vai ter um processo, uma reação, uma combustão completa, ok? E aí, nos produtos, você só vai ter somente CO2, água, ok? E SO2 e compostos nitrogenados, porque eles não entram nas reações, né? Mas sem nenhum oxigênio livre, ok? Então, vamos lá.
aqui está repetido. Então, a gente vai dar um exemplo aqui, que é a combustão completa do metano, CH4, ok, com ar. Então, qual vai ser aqui o número de mol? Então, esse aqui é em número de moléculas, ok? Mas vocês sabem que um mol é um certo número de moléculas, ok? Que a gente vai precisar para ter essa reação. Então, a gente tem CH4, 1 mol, ou 1 quilomol, ok? De CH4, o combustível, mais ar, ok? Então, a gente está interessado nesse oxigênio que está no ar, mas junto vem esse nitrogênio, tá certo? Então, para 1 mol de oxigênio, a gente tem 3,76 mol de nitrogênio, ok? Só que 1 mol de oxigênio, não sei se vai ser suficiente para fazer a combustão completa de 1 mol de CH4. Então, eu vou escrever aqui. Então, A mol de oxigênio, e aí eu vou ter B mol de dióxido de carbono, C mol de água e D mol de N2, tá certo? Então, como a gente tem conservação da massa, ok? Então, particularmente dos átomos, ok? Então, se você pegar o carbono aqui, inicialmente tem 1 mol, ou 1 quilomol, ou 1, ok? Átomo, ok? De carbono. Então, a gente tem que esse 1 aqui, ele vai ser, você vai ter B, ok? Mol de carbono aqui. Então, 1 é igual a B, tá certo? Você faz a mesma coisa para hidrogênio, aqui você tem 4 átomos de hidrogênio, 4, ok? E aí você vai ter átomo, né? É a massa. Aí você vai ter, desculpe, hidrogênio vai estar aqui na água, então você vai ter 2C, ok? 4 daqui é igual a 2C. Oxigênio, 2A vai ser igual a 2B, mais uma vez C, tá certo? E nitrogênio, simplesmente, você vai reencontrar na forma de nitrogênio, ok? Pode ter outras formas, mas aqui a gente deixa ele assim, ok? Então, você resolve esse sistema, aqui B igual a 1, aí você tem C também é determinado, C igual a 2, e aí você coloca aqui, você encontra A que é igual a 2 e D que é igual a 7,52. Então, a gente escreve a reação assim, a equação da reação, o mol de metano vai ter um processo de combustão completa com 2 mol de ar, ok? 2 mol de oxigênio, na verdade, ok? 2 mol de oxigênio, ok? E a gente escreve assim. Então, o ar teórico a gente pode calcular aqui. Ok? Então, é a massa de ar sobre a massa de combustível, ok? E a gente calcula aqui. Para queimar 1 mol de CH4, ok? O 4 deveria estar embaixo, né? São necessários 2 mol de oxigênio. É isso que a gente encontrou, né? Para a combustão completa. Ou seja, a gente vai, como eu falei, esse aqui não é o número de mol de ar, ok? O ar é uma mistura, ok? Então, o ar é uma mistura. O número de mol do ar, ok? Se você tem 2 mol de oxigênio aqui, você tem... Ah, não é porque eu estou aqui, tá? Então, você tem N de ar, ok? É igual a N de oxigênio, ok? Mais o número de mol de N2, tá certo? Então, qual é o número de... Sabendo que você precisa de 2 mol de ar, ok? E que a fração molar do oxigênio é 21%, então você divide 2 por 21%, e você vai encontrar que para ter 2 mol de ar, você vai precisar, 2 mol de oxigênio, você vai precisar de 9,52 mol de ar. Ok? Ou seja, 2 mol de oxigênio mais 2 vezes 3,76 aqui, igual a 9,52 mol de ar. É o que eu escrevi aqui, tá bom? Então, essa razão ar combustível, o ar teórico,
ok? O ar teórico vai ser 9,52 mol de ar sobre 1 mol de combustível. 9,52 kmol de ar sobre 1 mol de combustível. Ou seja, você vai precisar de 9,52 kmol de ar por kmol de combustível, ok? Aqui, em termos de unidade mesmo, é mol por mol. Então, seria nada, mas é importante escrever que é de ar e combustível, ok? Então, essa aqui é na base molar. Aí você escreve aqui na base molar e você coloca aqui as massas molares, ok? E aí você vai encontrar que é 17,19 kg de ar para cada quilograma de combustível, ok? Então, tem um exercício aqui que é a mesma coisa, que é a determinação dessa razão ar-combustível, ok? Para a combustão completa do octano. Então, é outra expressão aqui, então vai mudar, ok? O número de mol de cada produto aqui, mas a ideia é a mesma. Aí você resolve e você vê que para 1 mol, 1 kmol de octano, ok? Você vai precisar de 12,5 mol de oxigênio, ok? Então, você vai ter aqui que a razão ar combustível, ok? Na base molar vai ser igual a 59,5 kmol de ar por kmol de combustível, ok? E aqui você vai ter na massa, na base mássica, ok? 15,1 kg de ar para cada quilograma de combustível, ok? E aqui tem uma grandeza que é, eu não falei aqui, mas esse ar teórico é a quantidade mínima de ar, ok? Então, essa quantidade mínima de ar aqui é 9,52, ok? Mas ela pode ser maior, né? Ou menor, ok? Então, essa razão ar-combustível, ok? No processo de combustão depende das quantidades iniciais, ok? De ar e de combustível, mas o ar teórico é o que a gente calculou agora, que é a quantidade mínima, ok? Para fornecer oxigênio para a combustão completa. Mas você pode ter mais ou menos ar, ok? Então, a gente descreve mais ou menos em termos de ar em excesso. Quando você diz que você tem 50% de ar em excesso, quer dizer que a sua razão AF, ok? É igual a 1,50, ok? O ar teórico, né? Ok? Ou seja, você tem é 1,50 vezes. Desculpa aqui, eu estou com problema de notação. Eu não coloquei aqui, mas é 1, quer dizer que você está com uma quantidade de ar que é 1,5 superior ao valor necessário para a combustão completa. Então, você escreve, por exemplo, que a razão ar combustíveis, ok, em base molar, vai ser 1,5, o valor que a gente tinha calculado, ok? Então, você tem o valor limite é 59,5, ok? Aqui você tem muito mais do que precisa, né? 89,25. E aqui, em termos máximos, é 1,5 vezes 15,1. Então, você tem, em vez de, você só precisa de 15,1 kg e você tem 22,65, ok? Ok. Aqui tem um problema, de novo, com o metano, ok? E aí você tem a composição desse metano. Então, aqui a gente sabe, uma vez que você faz, ok? Você não necessariamente sabe muito bem o que você entrou no início, né? Então, você tem colocou no reator uma certa quantidade de metano, uma certa quantidade de ar, e aí o que você vai analisar depois é os produtos, ok? E aí chama-se essa análise a análise a seco, porque aqui a análise a seco ela não leva em conta a água, ok?
é tudo que é os produtos secos sem água, ok? Então, o que é encontrado, ok? É nos produtos 9,7% de CO2, ok? Então, eu coloquei aqui 9,7%, aí é 9,7%. Então, a gente vai, por exemplo, considerar que tem 100 kmol de produto seco. Então, para cada 100 kmol, ok? Desse composto aqui, a gente vai ter 9,7 kmol. Ou, se for mol, vai ser 9,7 mol para cada 100 mol do produto, ok? O CO2 vai ser, não, CO, óxido de carbono, vai ser 0,5%, 2,95% de oxigênio ainda, ok? E aqui, então, a gente vê aqui que a combustão não foi completa, né? Tem oxigênio que sobrou. E aqui, N2, 86,85%, ok? E a gente sabe que tem também água, que não está aqui nessa análise a seco, tá certo? Mas ela está, e a gente bota C porque tem, aqui particularmente, não tem o hidrogênio, aqui, ele não está em nenhum desses produtos, ok? Então, ele vai estar todinho na água. Então, é a mesma coisa, então, escreve essas relações, assim, de conservação, ok? De material, ok? E aí você vai encontrar esses coeficientes A, B e C, ok? Escreve a sua reação assim, ok? E calcula essas razões, ok? De ar necessário, ok? Não é o ar necessário, é o ar que você tinha na mistura, ok? E aí é 10,78. A gente sabe que para o metano, lembram que a gente calculou essa razão aqui de ar por combustível para um CA4, a gente achou que era 9,52, né, na base molar. E aqui a gente acha é um pouquinho acima, né? Então, já sabia que tinha oxigênio demais, porque tem oxigênio aqui, ok? Sobrou oxigênio. O oxigênio não foi inteiramente então ele foi na forma de oxigênio e de CO, ok? Então, CO é um dos produtos, ok? De produção de combustão que é incompleta, ok? Então, é maior na base molar e aqui também é maior na base mássica, ok? Então, a gente quer saber o percentual de ar teórico. Então, a gente refaz, mas eu não vou refazer, porque a gente já fez. Qual é o percentual de ar teórico? Então, é a quantidade que você precisa, ok? Essa razão, ar combustível, o que você precisa para a combustão completa, a gente já tinha calculado, e ela era igual a 9,52 kmol de ar por kmol de CH4. Então, a gente vê qual é o ar real, ok? A razão ar combustível real é 10,78 kmol, né? Tá, aqui a gente calculou, sobre o teórico que a gente precisa, então é 1,13, então a gente está com 113% de ar teórico, do ar teórico, ou seja, a gente está com 13% a mais, ok? 13% de ar em excesso, ok? Então, isso não é bom, vai gerar esses gases que a gente são bastante indesejáveis, né? O C, não me lembro o que é o C, porque eu não fiz. Não tem C? Sim, tem C. Ah, sim, justamente. A temperatura do ponto de orvalho dos produtos é em Fahrenheit. Se a mistura foi resfriada a uma atmosfera, ok? E a quantidade de vapor de água presente se os produtos forem resfriados a 32,2. Então, tem essas duas perguntas que eu não resolvi, ok? Eu acho que eu vou parar aqui